Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você aí está nos assistindo. Eu sou a Júlia Marim. E eu sou a Gabriela Duqueta. Nós estudamos na Escola Estadual Professor José Pereira Lins, fazemos o curso de técnico agropecuário e somos do primeiro ano dele. E hoje nós estamos aqui para dar a pauta a um assunto tão delicado que é o Agosto Lilás, o mês de conscientização contra a violência contra as mulheres. Esse podcast está sendo gravado com o auxílio da professora de língua portuguesa Helena Calado e com o professor William de Sociologia. E em imagem e edição estamos com o Diego Gaia. Estamos aqui hoje com a presença das peritas Daiane e Belisa. Fique agora com o podcast Violência Psicológica. Olá pessoal, meu nome é Daniel. Meu nome é Guilherme. E o meu é Gabriela. Sou professor William de Sociologia. Entrevistar, conversar um pouco com a nossa amiga Luqueta, Gabriela Luqueta, que infelizmente sofreu com isso. Teve esse ocorrido na parte da vida dela. Vamos começar? Quando começou isso? Então, tudo começou quando a minha mãe estava grávida de mim, pelo que ela me conta. Antes também já acontecia, mas pelo que ela me contou, ela estava grávida de mim. E o meu pai batia nela quando ela estava grávida. Aí ele traía minha mãe e é só isso. Ele batia na sua mãe com a intenção de matar? Ele batia na minha mãe com a intenção de me abortar. Ah, e depois que você nasceu, foi vocês duas também? Ou só batia na sua mãe na intenção de abortar vocês? Não, porque no caso, quando eu nasci, os dois já eram separados. Ah, sim. Então ela foi atrás de denunciar, de ajuda. Sim, ela foi atrás, só que aí a minha avó fez inspeção psicológica na cabeça dela, falou na cabeça dela, até ela tirar. Então ela já tinha ido à delegacia? Tinha ido, feito tudo. Ela Só chegou que- a pegar medicamento positivo? Eu não, porque tipo, ela fez num dia, eu acho que já tirou no outro, ou no mesmo dia. Ah, De sim. tanto que minha avó falou na cabeça dela, que é a mãe do meu pai. Sim. E atualmente você tem alguma sequela desse ocorrido? Sim. Tem? Antigamente estava pior, hoje em dia eu já tô melhor, graças a Deus. Mas eu fiz acompanhamento médico, faço até hoje, tomava remédio charge preta, me cortava bastante e já tentei me matar várias vezes também. Você tem algum contato com seu pai ainda? Não, porque toda vez que eu converso com ele, ou ele fala muita coisa ruim pra mim. Então não tem como, sabe? Ou ele fala coisa ruim, ou às vezes ele pode até me bate. Só de ter um contato com você ele já agride? Sim. Verbalmente, psicologicamente e física? Quando você nasceu, seu pai estava lá com a parte da mãe? Como que foi? Não, eu até dou risada quando minha mãe contou isso, porque enquanto ela estava no hospital, eu não sei se era minha avó, se eu estava com ela, se ela estava sozinha. Mas ela estava no hospital e ele estava fumando pizza com meu madrasto. Com outra mulher. Com outra mulher. Vou fazer perguntas para vocês agora. Qual foi o erro primário? Um erro primário que a mãe dela fez? Foi ter retirado a queixa? Quando você fala em erro da vítima, não é erro, tá? Existe um negócio quando a gente estuda sobre o crime, que é as 4 violências que a mulher sofre depois de denunciar o crime em si. A mãe dela sofreu a violência psicológica da avó, né? No caso, que a avó não quis que ela denunciasse. Ou era sua avó por parte do pai ou por parte do... Era a mãe dele. Então, não quis denunciar o alecrim. Então, ela fez essa violência culpabilizando a vítima, provavelmente. Ah, mas você provoca ele. Ah, mas você faz tal coisa. Então ele pega e te bate. Sim. Ou, tipo, você não pode ficar fazendo isso porque ele fica nervoso. Então isso é culpabilizar a vítima. Então, além a sociedade culpa a vítima, a família culpa a vítima é violentada novamente na hora quando ela tem que denunciar e ela tem que contar com detalhes o que aconteceu. Então isso é uma violência também.
E ela é violentada, infelizmente, pelo sistema. Porque além dela ter que contar, ela vai depois ter que depor sobre isso. Então, assim, quando a gente fala em erros, ela não cometeu erros. Ela foi uma situação em que ela não conseguiu sair daquilo naquele momento. Quanto à traição, infelizmente, né, não é crime. Mas ela optou por não denunciar na época. Isso aconteceu, né, em 2007, que você me falou, né, que você nasceu. Em 2007 ainda não existia o dispositivo que é a ação penal pública incondicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? É quando a ação não é dependente da vítima, tá? O que acontece? Hoje em dia, eu não lembro em que ano que isso aconteceu, hoje em dia a Lei Maria da Penha ela é de ação pública incondicionada, ação penal pública incondicionada. Então, hoje em dia não depende mais da vítima, a vítima não tem que querer denunciar, qualquer pessoa pode denunciar, a mãe da sua mãe poderia denunciar, você hoje poderia denunciar. Não precisa necessariamente. Não precisa mais necessariamente ser a vítima. E a partir do momento em que o Estado fica sabendo desse crime, é obrigação do Estado continuar. Não é possível ir lá e retirar a queixa. Pode ser que retire, mas o crime continua correndo, né? O inquérito continua correndo porque é uma ação penal pública incondicionada. Então, infelizmente, isso aconteceu na época com a sua mãe, num ano em que não existia isso. Mas se tivesse acontecido após essa ocorrência, essa introdução desse dispositivo, não teria como a sua avó, por parte de pai, ter protegido o seu pai, fazendo toda essa violência psicológica com a sua mãe. Então, assim, quando a gente não pode nunca culpabilizar a vítima. A vítima foi estuprada, a vítima foi espancada porque ela usa tal roupa, porque o marido não gosta que ela use aquela roupa. Já é um tipo de violência. Já é um tipo de violência, né? Então, assim, não é culpa da vítima, é o agressor que não consegue controlar as próprias, sei lá, não consegue ter noção do que é viver em sociedade, né? Do bom senso. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem muito a questão do medo da vítima. Sim. E saber identificar os sinais. Porque os sinais estão ali a todo tempo. A traição era um sinal. Então, por exemplo, os seus pais, eles tiveram um tempo de relacionamento, não sei se curto ou longo, antes de você ser concebida. Então, talvez ele já tenha dado alguns sinais, talvez psicológicos ou até mesmo físicos, e ela não soube identificar. Por isso que é importante a gente pautar sobre isso na questão de identificar os primeiros sinais. Ou às vezes a vítima até identifica, mas ela sofre com medo, que é a questão da imposição do sistema, porque o sistema está sempre contra a mulher. Aí tem a questão da dependência financeira, é muita coisa envolvida. Então a gente não pode falar sobre erro considerando que tem tudo isso sobre a vítima. Isso. E muitas vezes a vítima, ela fala que não vai denunciar porque ela tem medo do agressor bater cada vez mais nela. Exatamente. E infelizmente a gente ainda tem casos de mulheres que denunciam e o autor ainda vai pra cima. Eu vi uma Fica notícia. bravo por ela ter denunciado. Isso. Infelizmente tem um outro ponto ainda que tem muitos religiosos que impõem a questão do patriarcado, do casamento perfeito, que você tem que conversar. Mas hoje em dia já tem muitos religiosos que são contra isso, que eles são a favor de olhar bem a situação e de falar, olha, você está sendo vítima de um tipo de violência psicológica, de violência física, vai e denuncia, né? Teve um caso no jornal, por exemplo, que eu vi alguns dias atrás, de uma mulher que denunciou para a pastora e o agressor foi lá agredir a pastora. Então, você vê, infelizmente tem muito desses casos ainda. Ele né? fica bravo com a pessoa por a pessoa ter denunciado ele. Exatamente, mas mesmo assim, a gente tem a rede de proteção que busca defender a mulher, busca proteger, tem as medidas protetivas, então tem que denunciar.
até mesmo a família do agressor, né? Porque, como a gente pode ver na história da Gabriela, a própria mãe do pai dela, do agressor, ajudou ele. Até porque tem a visão, muitas das Sim. vezes, que a esposa é a culpada. Sim. Né? A culpabilização da vítima. Meu filho é bom, eu cuidei do meu filho vai fazer isso. Eu já vi casos, por exemplo, que estão mulheres na delegacia e o delegado vai perguntar assim, mas o que você faz para Isso. deixar o seu marido nervoso? Falando isso, né? pra Sim, mulher isso é um agredir. tipo de culpabilização da vítima, inclusive é uma das violências que a mulher sofre no processo de denúncia. E outro caso que ela foi com os hematomas e perguntaram se não era canetinha, que ela estava desenhando assim, né? E esse caso da canetinha aconteceu no Nordeste e ela foi vítima depois. Ele assassinou ela. Isso acontece muito também com relação a você. Eles colocam em xeque também a conduta da vítima. Né? Muitas das vezes, por exemplo, as pessoas acreditam que as mulheres que trabalham com sexo não podem sofrer violência sexual e nem violência doméstica, porque elas trabalham com aquilo. E não é assim que funciona, né? Então, assim, ela escolheu aquela profissão, é o que ela leva para a vida dela. E ela não pode ser culpabilizada e sofrer qualquer tipo de violência só por conta da profissão que ela escolheu. Né? E muitas das vezes o sistema, né, acaba violentando ela, tanto o sistema quanto a sociedade, quanto a família, né? E o agressor. Então, a gente, é o que eu falei, né? A gente sofre 4 tipos de violência dentro do processo de violência doméstica, que é essas, as que eu falei, né? Em relação ao sistema, a família e a sociedade. Sim. Nos dias atuais, que se desse certo, se ela não tivesse retirado, né, por pressão, a denúncia, ele teria sido preso, teria uma medida protetiva, Provavelmente. uma multa, alguma coisa assim para pagar. Então, é que daí Seria o quê? quem decide a pena, né, é o juiz. Então, assim, depende muito das qualificadoras do crime, depende do que aconteceu ali, do que ele tem de elementos para dar aquela pena. Então, provavelmente ele seria preso, provavelmente ele sofreria um processo, né? A mãe dela seria protegida com a medida protetiva, impedindo ele que se aproximasse dela. Ela poderia até, talvez, pedir uma medida protetiva contra a mãe dele, que coagiu ela a não denunciar. Então, tem uma série de dispositivos de proteção. Então, ainda que se tenha o medo de, realmente, do cara ir bater novamente e, né, agredir novamente, enfim, a gente tem que tomar as rédeas disso mesmo. E quanto mais a gente denunciar, mais eles irão sentir medo de fazer isso. Infelizmente, né, nós seres humanos, a gente acaba não sendo ensinados pela gentileza, a gente acaba sendo ensinado pelo medo. Então, que se eles não querem aprender pela decência e pelo bom senso, que aprendam pelo medo, que se fazer isso vão ser presos. Sim. Entendeu? Vão ser presos, vão sofrer algum tipo de retaliação. Né? E você falou sobre a questão religiosa. Tem muito disso mesmo. Tem uma mulher lá na minha cidade que mora com Dourados, que é o nome da Badinha. Eu estou falando porque ela não sabe disso. Estou falando, mas por causa de religião, ela acabou não se separando e continuou sofrendo, até que outra pessoa por fora foi, denunciou, deu tudo certo, e ele está preso. Infelizmente tem muito isso Sim. no âmbito religioso, que é a questão que o homem é o cabeça da família, e a mulher é a base, e por conta disso ela precisa ser submissa. Só que a gente precisa entender que nos dias atuais a mulher tem que ter a dependência dela, ela tem que correr atrás, ela não tem que baixar a cabeça, principalmente para casos de violência. Então tem que fazer a denúncia e tem que ir atrás. A pena por esse tipo de crime é de quanto tempo? Vou lembrar. Depende também. Depende, é o que eu falei. Vai Depende ser. do que aconteceu. É uma lesão corporal? É no âmbito familiar, dentro da violência doméstica? É uma morte, que seria feminicídio? Entraria no crime de feminicídio. Feminicídio é a pena máxima, né? 30 anos. De 15 a 30 anos. Então, assim,
É que dentro do Código Depende Penal muito existe um do que intervalo de tempo. Isso, é um então, intervalo. não significa que a pessoa cometeu um crime de dano, ela vai ser condenada a X tempo. Existe um intervalo, e esse intervalo ele vai depender do que foi cometido, de como foi cometido, do entendimento do juiz, das provas, tá? É, porque dentro da Lei Maria da Penha tem diversos crimes dentro dele. Então, assim, diversas ações que o autor pode cometer. E que para cada uma dessas ações, você tem uma penalidade, um tempo, né, que você vai cumprir. Então, é muito importante que todo mundo tenha acesso à Lei Maria da Penha. É só você pesquisar lá no Google, Na internet. Lei Maria da Penha. Aparece lá. Aí é só você ler. A gente lê, né, tudo. E a gente teve que ler para entrar no concurso. E, assim, quando eu entrei no concurso, eu não sabia de diversos dispositivos que tinham na Lei Maria da Penha. Então, hoje em dia, eu estou muito mais esclarecida por ter lido a Lei Maria da Penha. É Sabe? de fácil acesso, é Isso. gratuito, só colocar no Google. E para Vocês nós, vão- mulheres, é muito importante Muito saber. É importante saber. muito importante a gente ter o conhecimento disso, sabe? Sim. Quero finalizar, né? Quero agradecer às policiais, a Luqueta, Gabriela Luqueta, ao professor William, ao meu colega Guilherme, e pegar a importância, né? Sobre poder denunciar, ir até as policiais e até a delegacia para fazer essa denúncia. É isso. Obrigado por assistir este podcast. Até a próxima.